Olá pessoal, tudo bem? Estamos mais uma vez com um vídeo de Colossenses, capítulo 3, dos versículos 1 ao versículo 4. Antes de começar, eu já quero pedir para você, se você gosta dessa temática, desses estudos, curte esse vídeo e compartilhe com as pessoas que têm interesse, tá? O tema de hoje é buscando os valores espirituais. E o texto diz assim, olha o texto de Colossenses. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Amém. Então, o texto inicia já falando portanto, né? Essa conjunção é uma conjunção de conclusão, ele está falando de algo do passado. A carta toda de Colossenses, né? Ela fala sobre a supremacia de Cristo. E nos versículos passados a gente viu sobre a grandeza dele, sobre como nós só precisamos de Cristo, que não é nada além de Cristo. Então ele fala, portanto, por causa disso tudo que a gente falou, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Então esse se fostes, na verdade, o que parece ser uma ideia de hipótese, né? Se vocês forem, na verdade é uma afirmação. Ele no grego é uma condicional de primeiro grau que se chama, né? Então, ele quer dizer assim, já que vocês foram, né, ressuscitados juntamente com Cristo, já que vocês foram, então ele não está dizendo uma condicional de talvez vocês foram, né? Se realmente vocês foram, não, ele está dizendo já que vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, essa ideia de ressuscitados e juntamente com Cristo, ele fala da história da salvação. Então, a história da salvação, que é um termo, tem até um termo técnico em alemão, né, que eu não vou conseguir falar, vou colocar até aqui para vocês conhecerem, mas é um famoso termo que fala da história da salvação do já e do ainda não. Então, nós já fomos salvos por Cristo, então na salvação nós temos alguns fatores, alguns elementos que agora nós podemos viver, mas existem outros elementos que ainda não. Nós ainda não vivemos e ainda vamos experimentar. E ele está falando justamente isso. Já que vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, né, com Cristo dá a ideia de identidade, de que nós não somos mais os mesmos por causa de Cristo. Então, isso é uma realidade agora. Então, estamos em Cristo agora. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Então, como é que deve ser a nossa vida? Como é que deve ser o nosso foco? O nosso foco deve estar no viver agora, mas com um foco, uma visão escatológica. Escatologia tem a ver com o fim dos tempos. Então, a gente deve focar, né? Viver agora o que a gente já viveu, né? O que a gente já recebeu da salvação, mas pensar escatologicamente, entendendo que ainda não alcançamos tudo que a salvação nos oferece por meio de Cristo, porque ele ainda vai voltar, ele ainda vem buscar a sua igreja, ainda vai julgar as nações, e ainda tem muitas outras coisas que nós ainda não vivenciamos da salvação. Então, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. É interessante também a gente relacionar que esse verbo buscai é o mesmo verbo utilizado por Cristo, lá em Mateus 6, quando ele fala buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então, essa conexão da realidade espiritual é muito forte, né? Isso não significa algumas interpretações erradas que outros têm, de que nada aqui na Terra importa. Então, eu só devo buscar a realidade espiritual, as disciplinas espirituais. Então, o meu trabalho não importa, a minha família não importa. Então, é servir a Deus. E isso aí também é uma visão equivocada. Não é fugir da realidade, né? É entender que enquanto eu vivo aqui nessa realidade, eu vou buscando, né, viver com uma mentalidade do que é a realidade espiritual escatológica. Então, buscar as coisas lá do alto. Essa ideia do lá do alto é justamente a ideia do ainda não, que a gente tem na história da salvação, que foi falado anteriormente. Então, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Ele está falando da posição de Cristo. Cristo é a posição de glorificação de Cristo. Então, Cristo é glorificado à direita do Pai, e essa posição dele está na glória, está em um lugar acima de todos. E pensai, ele continua, pensai nas coisas lá do alto, mais uma vez, né, uma comparação com buscar as coisas lá do alto, né, a realidade do ainda não nas que são daqui da terra, porque morrestes. E aí é onde entra a razão. Quando a gente vê o porquê, né,
por que morreste? Por que nós não devemos buscar as coisas aqui da terra? Buscar viver a partir das coisas daqui da terra, que é o que o povo em Colossos estava fazendo, que Paulo fala no capítulo 2, buscando sua satisfação nas coisas da terra. Ele fala justamente isso, porque morrestes. E a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. E ele coloca mais uma vez esse termo de com Cristo para mostrar a nossa identificação, a nossa identidade com Cristo. Estamos em Deus, estamos com Cristo, fomos resgatados por Ele, nós somos ressuscitados por Ele. Então, a nossa identidade está em Cristo, não está nas coisas daqui da terra. Então, se você é um médico, a sua identidade, e você é cristão, e se você se arrependeu dos seus pecados e colocou sua fé em Cristo Jesus, sua identidade não é de você como médico, é de você como cristão, é de você como a sua vida está em Cristo. Você como pastor, a sua vida está em Cristo, não no seu ministério, não em quantas pessoas tem na sua igreja. Você como empresário, não é na sua conta bancária, no alcance de quantas pessoas você tem. Sua vida está em Cristo, não estão nas coisas terrenas. Está somente em Cristo. A nossa identidade é somente no que Cristo fez por nós, de quem Ele é e não do que nós fazemos. E aí é o que Paulo vem afirmar aqui, né? A vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. E é importante demais a gente relacionar com isso. Nós precisamos entender que a questão da identidade nossa já foi resolvida. Você que é cristão, a questão da identidade já foi resolvida. Você não tem que fazer mais nada. A sua identidade está em Cristo. E ele fala, quando Cristo, que é a nossa vida, é justamente sobre isso que eu estou falando, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, e aí essa parte do se manifestar, a gente relaciona justamente para aquela parte da história da salvação do ainda não. Quando ele se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. E esse serei manifestado é justamente a realidade do ainda não. E o em glória nós podemos relacionar justamente com a parte da glorificação do versículo 1, à direita de Deus. Então, Cristo está glorificado e nós estamos nos identificando com Ele nessa situação da nossa posição e da nossa identidade. Tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, que Deus abençoe vocês, até o próximo vídeo. Um abraço.